Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, eu me chamo Crislane, sou instrutora interlocutora de Libras e ajudo crianças de 7 a 13 anos a aprenderem Libras do zero à comunicação sem sair de casa. Como eu sei que você vai amar esse conteúdo, já começa curtindo, dando like, também compartilhando para seus amigos. Além disso, se inscreve também no nosso canal, tá? E vou colocar aqui também o nosso Instagram, like.libraskids. Vai lá, segue lá que tem bastante conteúdo legal também. Hoje nós vamos falar sobre verbos visuais. Já ouviu falar sobre esses verbos? Não? Então fica aqui que você vai entender melhor sobre isso. Mas Cris, do que é que você está falando? Tá falando de português? Tá falando de Libras? Que verbos? Eu vi em português, é verdade, mas na Libras também existem verbos. Mas antes de falarmos sobre verbos visuais, é importante entender o que são verbos. Verbos indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Vou dar aqui um exemplo. Olha aqui, a menina jogou bola. Indicou aí uma ação. O que a menina fez? Ela jogou, né? Então, no caso aí, o verbo seria jogou, de jogar. Olha outro exemplo. Minha família está preocupada. No caso aí, relacionando ao estado. Então, ela está. Está também é um verbo. Outro exemplo. Amanheceu muito rápido hoje. É verdade, tem amanhecido muito rápido essas noites, essas manhãs de verão. Isso aí. Então, amanheceu é o verbo amanhecer. Então, os verbos aí nós utilizamos bastante no nosso dia a dia. E na Libras, também os verbos são muito importantes. Agora, os verbos na Libras, eles têm que geralmente concordar com o gênero. Cris, o que é gênero? Gênero está relacionado ao sujeito. Por exemplo, quem fez? Esse exemplo aqui da menina. A menina jogou bola. Quem é o sujeito? Quem foi que jogou bola? A menina. Então, o sujeito na Libras, ela pode estar relacionada a uma pessoa, a um animal, a um objeto, né? Ou coisa, a um veículo. Mas é importante que esses verbos, eles precisam concordar com o sujeito. Por isso que quando você aprende Libras, você não pode só focar em aprender os verbos apenas isolados. Você precisa aprender principalmente dentro de um contexto. Você precisa entender, por exemplo, quem jogou a bola, quem caiu, quem dormiu, quem levantou, quem fechou, quem abriu. Então é preciso que você entenda que sujeito é esse para assim poder sinalizar corretamente. Os verbos visuais também são chamados de verbos classificadores. Eu acho até que você já ouviu falar sobre verbos classificadores, ou pelo menos a palavra classificadores. Mas o que são classificadores? Classificadores são formas que a mão assume para descrever alguma coisa, mas também tem as expressões faciais, as expressões corporais, que ajudam a dar detalhes na sua sinalização. E uma das categorias dos classificadores são os verbos. Então, por isso que os verbos classificadores também são chamados de verbos visuais, porque ajuda principalmente a dar mais detalhes na sinalização. Como eu falei, por exemplo, a menina jogou bola. Quem jogou? Foi a menina, foi uma pessoa. Então, é preciso entender quem jogou para poder sinalizar melhor. O que acontece hoje em dia é que muitas pessoas que aprendem Libras, às vezes, focam tanto em aprender os verbos em si, que esquecem de aprender eles de forma mais visual. Por exemplo, existem alguns verbos que realmente não muda. Independente do sujeito, ele vai continuar sendo aquele mesmo sinal. Um exemplo disso é o sinal de o verbo aceitar. Aceitar, ó, puxo aqui para baixo. Por exemplo, ele aceita, ela aceita, nós aceitamos. O verbo, no caso, não muda. Mas tem que lembrar que na Libras existem alguns verbos visuais que sejam para classificar melhor aquela sinalização. Por isso que é importante não focar só apenas em aprender os verbos, mas tentar pensar em como eles vão aplicar naquela mensagem que eu quero transmitir.
Por isso que a dica que eu dou é para você que está começando aí a aprender Libras, é ser bastante observador. Não só focar em aprender os sinais em si, mas perceber os detalhes. O que está passando, quem passou. Por exemplo, a gente vai falar um pouquinho ainda mais sobre esse verbo, mas é preciso entender que passar não necessariamente é só passar roupa. Passou perto de você, tem vários sentidos, contextos que a gente pode utilizar esse verbo passar. Então, quando você está aprendendo Libras, você tem que entender principalmente o contexto, mas é importante ser observador. E não só aprender os sinais, mas pensar em como eles vão aplicar ali na sua mensagem. Mas por que é importante? Porque sabendo, conhecendo melhor esses verbos visuais, vai te ajudar a sinalizar melhor, com mais detalhes, sendo ali uma sinalização bem pura, visual, que tanto o surdo vai te entender melhor, como o contrário também, porque o surdo ele vai sinalizar muito bem, claro, é a língua natural dele. Então é preciso que você entenda bem como ele está ali sinalizando, mas principalmente quando você tem esse hábito de treinar esses verbos, essa sinalização, vai te ajudar na hora de também você entender. Coisa, claro, principalmente muito importante, é importante pelo fato de que você vai desprender do português. Tem muitas pessoas que acham que Libras é português sinalizado, ou seja, pegar ali cada palavra no português, fazer um sinal e tá tudo certo. É Libras. Não, não é isso. A Libras, ela tem sua estrutura própria. Por isso, quem pensa que Libras é exatamente pegar cada sinal, no caso aí português sinalizado, está super errado. Por isso que esses verbos visuais vai te ajudar demais. E hoje, nessa aula, nós vamos aprender 5 verbos visuais. Só 5, tá? Mas tenho certeza que esses 5 vai te ajudar demais a você entender principalmente o surdo e ser melhor, sinalizar melhor ali quando você estiver transmitindo uma mensagem. Mas vamos lá, vamos ser mais visuais? Vamos para o primeiro verbo. Para começar, vamos falar sobre esse verbo aqui, o verbo cortar. Cris, como é que sinaliza esse verbo cortar? Olha só, o que eu vou te responder é o seguinte, vai depender do que você vai cortar. Cris, vou cortar o cabelo. Então, cortar. Esse aqui é o sinal de tesoura, tá? Faz aqui a mão em V, tá? Os 2 dedinhos aqui. Isso é fácil, hein? A mão em V e tesoura. Esse é o sinal dela, tá? Então, por exemplo, para cortar o cabelo, eu utilizo a tesoura, né? Tá bem cortadinho aqui. Tá na hora de cortar de novo. Então, como é que eu vou sinalizar cortar o cabelo? Já que você corta com a tesoura, então você vai, cortar o cabelo. Certo? Muito bem. Então, esse é o sinal se referindo a cortar o cabelo, ó. Desse jeito aqui, pega a tesoura e corta. Mas, por exemplo, você vai cortar cebola ou cortar laranja, por exemplo, né? Descascar laranja. Você vai cortar com tesoura? Você faz isso? Não. O que você utiliza para cortar a cebola? Utiliza a faca, muito bem. Então, aqui é como se fosse a cebola e aqui você corta a cebola, tá? Corta a cebola. Ou corta a laranja. Aqui em casa, eu, por exemplo, eu corto a laranja seguinte, eu corto em cima, corto assim e assim, pronto. Pra mim é cortar a laranja, mas eu sei que muitas pessoas descascam, né, tal. Mas aqui o meu cortar laranja é desse jeito, tá? Ou seja, cortar cabelo, você vai cortar com a tesoura, mas a cebola, outra coisa, comestível, você não vai cortar com tesoura. Você vai cortar com a faca. Claro, a não ser que tem algumas tesouras culinárias que você... Mas, no geral, você corta mais com a faca na cozinha, né? E você, criança que tá me assistindo, nada de cortar nada com a faca, tá? Muito cuidado com essas coisas. Mas vamos lá. A gente já cortou o cabelo, tá? Já cortou o cabelo. Já cortou a cebola. E agora a gente vai cortar o quê? Vamos dizer que a gente cortou o dedo. Eita! Cortou o dedo.
Cortou o dedo, você pode ter cortado com a tesoura, você pode ter cortado até com a faca. Eu, por exemplo, eu sempre tenho uns cortezinhos aqui, tá? Sempre tem uns cortezinhos aqui. Deixa eu ver se pega aqui a câmera. Não sei se pega. Mas eu sempre tenho uns cortezinhos na mão. Eu não sou muito boa de cozinha, não. Então, cortou o dedo. Cortou o dedo, tá? Ó, cortou o dedo. A faca aqui, ó, sinal de faca, assim, tá? E aqui, no caso, eu tô representando a faca e aí cortei meu dedo, né? Ou com a tesoura aí, cortei o dedo sem querer. Então, vai depender do que vai cortar. Por exemplo, cortar a unha. Cortar a unha, geralmente ou corta com aquele cortador, né? Ou com a tesourinha. Então, você vem aqui, ó, com a tesourinha, cortar a unha, tá? Ou você pode vir aqui, ó, e fazer assim, ó, parecendo um cortador, e cortar a unha. Então, corta o cabelo, corta a cebola, corta o dedo, corta a unha. Olha só como eu já expliquei que vai depender muito do contexto para você entender o que você vai cortar. Então, no caso aqui, ó, corta a unha. Por exemplo, cortou a árvore. Cris, tinha várias árvores perto da minha casa aí, chegaram e cortaram a árvore. Primeiro você vai fazer aqui a árvore, tá? O sinal de árvore. E aí, a árvore você vai cortar com a tesoura, vai cortar com a faca. Ah, não, nem consegue. Um cortador, nem consegue. Você vai ter que cortar com aquele... Esqueci o nome, aquele negócio. É aquele mesmo que você tá pensando aí, aquele... Então, acho que é aparador, não sei. Não sei, eu vou pesquisar e vou colocar escrito aqui. Então, ó. Aí, ó, a árvore, ó. Cortou a árvore. Você não cortou nem com tesoura, nem com a faca. Você já cortou aqui, ó, com a máquina, ó. E aí a árvore caiu. Então, percebeu que vai depender muito do que você vai cortar para você sinalizar corretamente? Por isso que nós também chamamos de verbos visuais, porque a intenção é que seja o mais visual possível. Um outro exemplo de cortar é cortar um tecido. Você quer cortar um tecido, fazer uma roupa legal, então você, ó, geralmente o tecido é grande, né? Então você joga assim na mesa, né? O que for. E pega aqui a tesoura e, ó, corta o tecido, ó, vai cortando para poder fazer a roupa. Então, olha só que diferente. Mas aí você quer cortar o papel. Papel aqui, ó, coloca a folha e corta. Observe. Então, é diferente. Ou seja, como eu falei, vai depender do que você vai cortar para poder você cortar, sinalizar como você vai cortar corretamente. Agora que já aprendemos vários sinais relacionados a cortar, vamos para o segundo verbo, o verbo dar. Vamos lá. O sinal de dar é você pegar aqui, ó, e eu tô aqui, eu dei isso aqui para você, tá? Então, eu dei para você e você também me deu. Aqui é alguma coisa, né? Alguma coisa. Mas se, por exemplo, eu quisesse falar assim, eu dei banho no meu filho, você vai fazer assim, deu banho? Não. Por quê? Porque esse dar aqui é alguma coisa que eu tô te dando, alguma coisa que você tá me dando, tá? Mas dar banho, por exemplo, ó, o que você faz para dar banho? Ó, você, ó, ali a água, né, no chuveiro, e você vai passando, vai se lavando. Então, eu dei banho. Então, ó, o banho, ó, fui, lavei os cabelos. E aí, o dar alguma coisa é diferente do dar banho, ó. Por exemplo, já que a gente tá no banheiro, dar descarga. Como é que dá descarga? Dá descarga assim ou dá descarga assim? Não. Geralmente o que? Você aperta lá, né, um botão, tá? E aí você pode, ó, sinalizar ali com a água, o sinal de água é esse, tá? E ó, que aí é a água descendo, tá? Você aperta, primeiro você aperta, tá? Ó, aperta aqui, aí a água, ó, vai descendo.
Então, observe que o dar descarga, dar banho ou dar alguma coisa é diferente. O que vai mudar? O contexto. O que eu estou dando para poder sinalizar melhor? Por exemplo, dar de mamar. As mães aí, né, que amamentam seus filhos. Então, ó, dar de mamar, ó. Então, tá aqui, ó. Sinaliza aqui, ó. Tá, ó. Dando de mamar pro seu filho. Então, não é dar, também não é dar, né, dar descarga, nem dar banho, mas, por exemplo, tá dando de mamar. Percebeu que depende muito da parte visual, do que você vai dar? Por exemplo, um outro dar muito conhecido é o dar tchau. Tchau, só isso, dá tchau. Então, eu estou dando um tchau. Ei, mas eu não tô dando tchau que o vídeo vai acabar não, hein? Olha, são 5 verbos, ainda faltam 3. Então, ó, dá tchau. Muito bem. Então, perceba a diferença. Dar alguma coisa, dar descarga, dar de mamar, dar banho, dar tchau. Olha só que diferença. Percebe como os verbos visuais são importantes? Muito bem, nós por enquanto nós já aprendemos 2 verbos visuais, que é o verbo dar, vai depender do que vai dar, e também o verbo cortar, vai depender do que vai cortar aí, né? Se vai ser com a tesoura, com a faca, com a máquina. Então vai depender do que vai cortar e do que vai dar. Mais um verbo muito utilizado na Libras e é muito importante que você aprenda é o verbo cair. Cair, Cris. Ah, já sei, Cris, é cair. Já vi muita gente fazendo assim, esse verbo cair. Ó, tá observando bem os vídeos, hein? Já gostei. Mais. Realmente, esse aqui é um classificador, é um verbo classificador, né? Cair. Mas olha só, esse classificador aqui a gente geralmente relaciona a pessoa. Aqui é como se fossem 2 perninhas andando, né? Tem esse aqui e tem esse aqui também. Por exemplo, 2 pessoas, né, andando juntas, 3 pessoas caminhando, 4, uma fila de pessoas. Mas cair, não vai só a pessoa vai cair. Por exemplo, se você quiser sinalizar que a pessoa caiu, realmente, ó, caiu, ó. Olha só, ela caiu. Por exemplo, ela estava andando aqui, tropeçou e caiu, se machucou, né? Ela estava aqui pulando na cama, pulando, dançando, caiu no chão. Então, olha só, a pessoa caiu. Mas se, por exemplo, eu disser que o papel caiu, vai ser assim, o papel caiu? Mas o papel não é uma pessoa, né? Tá vendo só? Então, o papel, geralmente, como é que ele cai assim? Não, já reparou como o papel cai? Por exemplo, tá aqui na mesa, ó como ele cai, ó. Ele vai caindo no chão, vai caindo, ó. Cai aqui e vai caindo. Ou então faz ó, só assim, ó. Então, geralmente faz assim, né? Então, o papel caiu é diferente da pessoa caiu. Exemplo que eu dei, falando lá do verbo cortar, é da árvore. A árvore caiu. Então, como foi que a árvore caiu? Assim como o papel? Assim como a pessoa? Não. Como foi que a árvore caiu? Caiu. Caiu. Então, é diferente do que a pessoa caiu ou do que o papel caiu. Por exemplo, um copo caiu. Eu tava lá bebendo meu suco, alguém chegou, bateu em mim. O copo. Bota uma música triste aí, produção. Bota aí uma música triste. Sofrido. Tô aqui bebendo meu suco. E aí alguém bate em mim e o copo cai. A minha cara. Aquele suco maravilhoso que eu amo. Cai. Imagina só. Então, o copo caiu, diferente do papel, diferente da árvore, diferente da pessoa. Tá vendo? Olha só. Outro exemplo do carro. Aqui, ó, vem um carro aqui, ó, aqui com a ribanceirazinha, ó. E aí o carro na estrada, e aí ele caiu.
E aí faz aquele movimento, desce, 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 cai na ribanceira e foi um acidente feio. Então, ó, o carro caiu. O carro tava aqui ó, andando em alta velocidade e caiu. Lembra que eu te falei das expressões corporais? É aí que você usa, ó. O carro caiu e você tá dentro do carro. E aí mexe tudo, caiu. Porque vai dar vida à sua sinalização. Então, ó, o carro, diferente do papel, diferente da árvore, diferente da pessoa. O que vai cair é o que você vai sinalizar. Vai depender do que vai cair. Mas vamos a outro verbo. O verbo que a gente vai falar agora é o verbo passar. Como sinalizar o verbo passar? Depende do que vai passar. O que vai passar? Vai passar roupa? Ah, muito bem. Então a roupa, ó, tá aqui, a roupa aqui assim, ó. E você tá passando a roupa, certo? Mas e aí, Cris, eu passei na prova, consegui. Muito bem, parabéns. Então, você, ó, passou, ó, foi aprovado, seguiu em frente, muito bem, ó, prova, ó, eu, ó, passei. Tá vendo só? Você não passou roupa na prova, né? Não, nem pode. Então, passou roupa, ó, ou passou, foi aprovado. Mas olha só, eu cheguei no ponto de ônibus e aí eu acabo de ouvir que simplesmente o ônibus passou. E agora? E agora? E agora que eu vou ter que ir andando. Então, o ônibus, tá? Ó, o ônibus, ó, passou. Olha só. Deixa aqui, ó. A mão. Passou. O ônibus, ó, passou. Perdi o ônibus. E agora? Outro exemplo de passar. Pessoa passou. Ah, o meu amigo, ó. O meu amigo, ó, ele passou pertinho. Lembra da pessoa? Então, ó, eu tava aqui, ó, aqui de costa. Meu amigo, ó, passou pertinho de mim e eu não vi. Oh. Então, ó, aqui a pessoa, eu aqui no caso, e meu amigo, ó, passou perto de mim e eu não vi. Então, olha só, 4 diferentes formas de fazer o verbo passar. Passou o ônibus, passou a roupa, passou na prova e o seu amigo passou perto. Então, depende do que vai passar para você sinalizar o que vai passar. E mais um verbo agora é o verbo abrir. Eita, que esse verbo vai depender muito mesmo do que vai abrir. Tem tanta coisa que a gente abre, tanta coisa, mas vamos lá, abrir a porta. Então aqui, ó, abrir a porta. Abrir a porta, né? Fechei a porta. Se eu abrir, eu tenho que fechar, né, gente? O que você abre, você tem que fechar. Então, ó, abrir a porta. Mas aí o armário tinha lá um biscoito, um suco maravilhoso. Um biscoito, né? Que suco não fica dentro do armário. Na geladeira, fica na geladeira. Então, fui lá pegar o biscoito, mas eu peguei assim, eu abri assim o armário? Não. Para ser mais visual, você pegou aqui, ó, e abriu o armário. Aí olhou, cadê esse biscoito? Cadê? Ah, ele tá ali. Pegou o biscoito e aí fechou. Lembra? Tem que abrir, tem que fechar, né? Então, ó, abriu e depois fechou. Pegou ali o biscoito e fechou, certo? Então, você vai abrir. Ah, Cris, mas o armário da minha casa é assim, ó. Você puxa assim. Então, puxa assim, seja o mais visual possível. Então, ó, puxei aqui, peguei o biscoito e fechei. E aí abri, né, pra comer. Mas, por exemplo, eu quero abrir a bolsa. Então, ó, a bolsa tá aqui, né? Então, vou aqui, ó, um zíper. Então, abro aqui a bolsa, ó, procuro, pego aqui meu batom e fecho a bolsa. Abri o casaco, tava um calor. E aí, o casaco até aqui, pensei, não, eu preciso abrir esse casaco. Então, abri o casaco, né? Abri o casaco. Ah, é de botão, então, ó, tirei e abri o casaco.
Abri o livro. Abri o livro, estava fechado. Abri o livro. Fiquei lendo. Legal. Então, abri o livro. Fechei também o livro, né? Tudo que abre, fecha. Então, abri o livro e fechei o livro. Abri um pote de salgadinho. Como é que você abre um pote de salgadinho? Pote não, nunca vi pote de salgadinho. Saco de salgadinho. Você vai aqui, ó. Abrir o salgadinho, ó. Aí, geralmente, quando tá bem durinho assim, a gente ainda faz assim, aquele negocinho assim pra abrir o salgadinho, pegar e comer, né? Aí você abriu um pote de geleia, um pote de alguma coisa. Você não vai abrir que nem um salgadinho, né? Geralmente de vidro, ó. Você pega ali e vai desenroscando. Aproveita que quando às vezes é muito duro, a gente pega um pano ainda, coloca em cima e vai desenroscando o pote. Abri um coco. Abri um coco. Gente, coco aqui, ó. Abri um coco, peguei, coloquei assim. Peguei o martelo, peguei o facão, alguma coisa assim. Abri o coco, ó. Fui batendo assim pra o coco abrir. Então, abri o coco. Diferente, por exemplo, de abrir o pote, abrir o salgadinho e por aí vai, né? Abri o notebook, o computador aqui, ó. Como é que eu abro? Eu abro que nem um pote, vou enroscando ele? Não vou. Então, ó, o notebook aqui fechado, ó. Abri o notebook, ó. Abri a janela. Muito bom, abri a janela. Cris, como é que eu faço abrir a janela? Vai depender da janela que você também vai sinalizar de que janela você está se referindo. Se for a janela, por exemplo, do carro, você, ó, abre aqui, aí aqui a janela descendo, né, e aí ela descendo, e você, Oi, tudo bom? Certo, ok. E aí fechou, né, e aí ela vai subindo. Só que aí tem os carros mais novos, claro, que aí você aperta o botão e ela desce. Aperta, ela sobe. Então, se for se referir à janela do carro, pode sinalizar desse jeito. Mas aí aqui na minha casa, as janelas, no caso, eu abro assim, nem um armário, né? Então, abro aqui o fecho, ó. Fecho em cima, fecho embaixo e abro a janela. Por exemplo, tem janelas que são de correr. Então, ó, pega aqui, puxa e abrir a janela. Sol maravilhoso. E é isso. Então, existem muitas possibilidades, muitas coisas. Vai depender do que você vai abrir. Mas eu falei, ok, 5 verbos visuais, né? Vou falar de mais um. Eu não resisto, né? Falei de 5, mas vou dar um de bônus. O outro verbo que eu quero falar é verbo lavar. Cris, vai fazer o quê? Vai depender do quê? Do que você vai lavar. Por exemplo, eu quero lavar um copo, acabei de beber meu suco, então eu vou lavar um copo, ó. Geralmente eu lavo copo. Mas aí, ó, lavar um prato. Lavei o prato aqui, ó. Lavei, ó. A água, escorri, botei no escorredor. Mas, por exemplo, eu quero lavar roupa. Então, ó, pega aqui, ó, a roupa aqui, ó. Esfrega, espreme, dá aquela sacudidinha, coloca aqui no varal. Então, já lavei a roupa, lavei o carro. Lembra do carro aqui, ó? Lavei o carro. Muito bem. Lavei o chão, pega aquele balde de água, joga lá e lavei o chão, jogou água lá e ó, vem com a vassoura, vai esfregando, lavei o chão. Lavei as mãos, tem que lavar as mãos, ó, lavei as mãos e lava direitinho, tá? Passa aqui também, aqui, vai lavando. Pois é, então vai depender do que você vai lavar. E por último, tem o lavar também, lavar os cabelos. A gente, né, precisa lavar os cabelos, claro. Então, lavou os cabelos, ó. Dá uma esfregadinha. Eu não bagunçar aqui o meu penteado. Então, você lavou os cabelos. Ou seja, vai depender do que você vai lavar. Então, quando você for aprender verbos, tenta pensar, será que esse verbo ele pode ser sinalizado melhor visualmente? Será que se são aqueles verbos que são mais engessados, como aceitar, né? Precisar,
Ou são verbos visuais, os verbos classificadores? Será que eu posso sinalizar melhor? Então foca nisso. Com certeza a sua sinalização vai ficar muito mais pura, muito visualmente melhor do que você imagina. Mas me conta aí, você gostou de aprender esses verbos visuais? 5 não, 6 verbos visuais, não foi? 6 verbos visuais que vimos aqui hoje. Vimos o que? Dar, passar, abrir, lavar, cair e por último, que foi o primeiro, cortar. Então nesse vídeo nós aprendemos 5 verbos visuais. Como eu disse, quando for sinalizar, tenta pensar se pode ser melhor visualizado, melhor sinalizado. Como eu disse no começo do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever. E se quiser saber mais de outros verbos visuais, escreve aqui nos comentários, fala, Cris, eu quero aprender sobre aquele verbo, como é que eu sinalizo? Fala aqui pra mim, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer o Verbos Visuais parte 2. Muito obrigada e tchau, tchau, beijo da Pro.